Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara São José do Rio Preto. Está começando mais um Câmara Recebe. E o nosso assunto hoje, vamos falar sobre o Núcleo de Mediação Comunitária da Polícia Militar de Rio Preto, um programa que está prestes a completar 3 anos de funcionamento, ele que foi criado há 3 anos. E quem está aqui para falar com a gente sobre isso é o Coronel Azor Lopes da Silva Júnior, ele que instituiu o programa de mediação comunitária quando comandante do CPI 5, né, o Comando do Policiamento Interior 5, e também a Sargento Valquíria Faganelli, que atualmente é uma das mediadoras. Obrigado pela presença de vocês e queria começar com a Sargento Faganelli, falar um pouquinho desse programa, para quem não conhece, o que é o Núcleo de Mediação Comunitária. Bom, o Núcleo de Mediação Comunitária, ele foi instituído, como você disse, pelo Coronel Azor, e ele é um núcleo comunitário para a gente resolver o problema da população, né? Hoje, diversas pessoas são afligidas aí por conflitos interpessoais e a gente verifica a demanda, né? Geralmente, quando se chama uma viatura da Polícia Militar, verifica a demanda e a gente oferece esse trabalho de mediação comunitária para a resolução pacífica do conflito, né? Como que acontece essa resolução? A gente convida as pessoas, retira do local de conflito, né? E traz para um local mais confortável, um local onde elas vão tentar conversar de uma forma mais calma, sempre com o intermédio, né, do mediador. Na verdade, todas as pessoas que vão até o nosso núcleo, elas mesmas resolvem o problema delas. O mediador ele só vai utilizar algumas técnicas para que isso aconteça da melhor forma possível, sem brigas, sem agressões, né? E nunca aconteceu no nosso núcleo uma agressão. As pessoas se alteram e a gente acalma elas e elas resolvem o conflito. 90% dos conflitos que eu atendo hoje dão certo. É muito bom, trabalho excelente na Polícia Militar. Quais são os tipos de conflitos mais comuns? É briga de vizinho? Quais são esses conflitos? Desentendimento familiar. O mais comum hoje é a perturbação do sossego público. O que dá mais trabalho para a gente são as chácaras. A pessoa, né, já tomou uma cervejinha ali, já está com o Já. ânimo exaltado, né? Eles alugam as chácaras por uma determinada finalidade e acaba tendo outra, né? Geralmente, quando a gente chama os donos das chácaras para fazer a mediação, eles falam, não, mas é festa rave. Não tinha festa rave, era uma festa de 15 anos. Né? E isso, eles têm que ficar bem atentos. Quem vai alugar chácara hoje em dia tem que verificar direitinho para que finalidade está sendo usada. Por quê? Porque ali tem uso de drogas, tem uso de álcool, tem até mesmo sexo, né, nas chácaras. Então, quando o proprietário chega para limpar no final da festa, encontra lá camisinha, pino de cocaína, garrafa de cerveja quebrada, as chácaras ficam em petição de miséria, né? Então, acaba sendo mais caro o custo que ela vai gastar ali para consertar o que foi bagunçado do que o aluguel em si, né? Hoje gira em torno de R$500 um aluguel de uma chácara e uma multa é bem mais do que isso também, né? Num caso desse que a polícia chega e tem drogas ou alguma situação mais grave, aí já não cabe a mediação. Nós somos chamados posteriormente a essas festas. Quando a gente chega nas festas, quando a Polícia Militar é chamada para uma perturbação de sossego, que é detectado isso, aí já são tomadas medidas pertinentes àquele caso, né? Aí não cabe uma negociação, né? Não, agora, quando é posterior, que a mediação é sempre posterior, não é na hora, né? Aí a pessoa vem, chama a gente, fala, eu estou com um problema assim, o meu vizinho está fazendo uma festa e está extrapolando no som, aí eles começam a verificar isso posteriormente, porque o dono, geralmente, ele não fica no local, né? Ele aluga e sai. Quando eles chegam lá, está desse jeito.
Aí eles falam, olha, sargento, aconteceu assim, tinha pino de cocaína, tinha vários vidros quebrados, várias garrafas quebradas, a chácara ficou toda detonada, né, que eles falam. E aí você faz a mediação entre o proprietário e quem? Isso, aí eu chamo a pessoa, a vítima, né? Apesar que, na perturbação do sossego, a vítima, em tese, é a sociedade. A pessoa que está sendo perturbada ali, ela vai configurar como testemunha, né? E a gente chama o proprietário da chácara. Não, se a viatura chegar no local, é quem alugou. Agora, se não, é o proprietário mesmo. Que os vai... vizinhos, portanto, os vizinhos e o proprietário da chácara. E o proprietário. É que trabalham nessa mediação que você Exatamente, conduz. exatamente. Aí, chegando lá, a pessoa, geralmente quem perturba não percebe que perturba, né? Aí, quando ele vai ouvir o outro lado da história, quando ele vai ouvir a pessoa, que ela fala assim, olha, eu não durmo mais, eu não tenho mais sossego na minha vida, esse som extrapola, meus filhos não conseguem dormir para ir para a escola no outro dia. Teve um caso que... até ficou difícil para a mediação, mas nós já encaminhamos para o judiciário que os filhos da pessoa que veio para a mediação tinham que sair dos seus quartos e dormir na sala. Por quê? Porque a churrasqueira da pessoa fica do lado, fica a 1 metro. Eu fui no local, verifiquei, fica a 1 metro do quarto das crianças. E quem dorme? Agora, quando dá para se resolver, a proprietária da chácara já chegou com a solução. Ela chegou ela falou, olha, eu reconheço realmente que está fazendo barulho lá na minha chácara. A minha chácara foi alugada para um determinado fim, só que a pessoa fez outra coisa. Ela falou assim, teve uma vez que eu aluguei para 80 pessoas, eu cheguei e tinha mais de 300 pessoas dentro da chácara. Então, sargento, como o meu, para alugar está sendo... mais barato do que os custos que eu tenho depois para consertar, eu vou parar de alugar. Então, ela já veio com a solução. E a outra parte ficou muito contente, né? Porque ela falou assim, eu pensei que a gente ia chegar aqui, ia brigar, eu ia ficar mal, e eu adorei essa solução. Eu falei, vocês conheciam o nosso serviço? Não, a gente não conhecia, mas eu vou indicar para todo mundo. Teve uma ocorrência que ela foi, nossa, foi maravilhosa, né? A mediação é maravilhosa, assim. A senhora chegou, teve um desacordo comercial, onde ela levou o carro para consertar e o carro acabou tendo um problema maior. Então, ela teve um gasto maior. Ela me chamou e falou assim, eu quero que a senhora chame a outra parte. Chegou muito nervosa. Nervosa com a outra parte. Não, que eu quero, ele não quer resolver o meu problema, eu quero uma solução. Tá? Eu falei, não, vamos convidá-lo. Vamos convidar o dono da oficina para vir aqui e conversar com a gente. Aí, no mesmo dia, eu convidei ele, foi solícito, ele falou, não, eu vou sim, sargento, vou aí. Aí ele chegou, aí começamos a conversar. Né? E essa pessoa, ela falou, não, o dono da oficina falou assim, não, eu arco com toda a despesa. Eu quero resolver o problema, isso nunca aconteceu na minha oficina e eu quero consertar. Já perdi muito? Aí eu falei, não, aqui não perde. Nós estamos aqui, igualdade de poderes, nós temos igualdade de poderes. Então, aqui é ganha-ganha. A mediação é ganha-ganha, ninguém sai perdendo. Ninguém sai perdendo. Aí eu falei, vamos fazer o que é justo. Aí, durante a mediação, durante a conversa, ela concordou em arcar com mais algum custo? Um custo, pelo menos das peças, né, da retífica, e ele ia entrar com a mão de obra, todo, né? Aí, terminada a mediação, nós assinamos um termo, né? Tem validade jurídica quando assina um termo desse? Ela é extrajudicial, mas após ela entrar em acordo e assinar esse termo, se não for cumprido esse termo, porque elas estão ali concordando em resolver a situação. Se esse termo não for cumprido, aí sim a gente passa diretamente para o judiciário. Né? Já teve alguns casos que eu mandei. Se me permite, Alexandre, isso o coronel vai falar bem. Bem rapidamente, sem interferir, porque essa história dela é muito bonita para ser rompida com a questão técnica. Mas, em razão da sua pergunta, o termo de mediação, uma vez subscrito pelas partes, ele segue uma coisa que no direito é muito cara para a gente, que é o chamado princípio da autonomia da vontade. A partir do momento que as duas partes interessadas, assistidas ou não por advogado, chegam à conclusão que essa é a melhor solução para o caso, e isso é escrito, assinado por ambas,
isso se transforma num título extrajudicial que pode ser executado judicialmente. É claro que depois a mediadora, a Valquíria no caso, ela não pode pegar esse título extrajudicial e obrigar a parte a cumprir aquilo que se comprometeu. Mas a pessoa que foi prejudicada pelo não cumprimento desse acordo, aí cabe essa pessoa leva consigo uma cópia desse título e ela pode facilitar a sua vida entrando direto com o processo de execução, sem ter que levantar todo o problema novamente perante um juiz. Já entra para executar. Já entra para executar como se fosse um cheque. Tá, igualzinho um cheque. O título extrajudicial, ele funciona tal qual um cheque. Você não discute o porquê o cheque foi emitido, você não discute qual foi o negócio que levou à emissão desse cheque, você só executa, portanto, exige o cumprimento daquele título. Faça-se cumprir. E a parte mais bonita ela vai dizer agora, porque ela me contou há poucos instantes. Então, aí, enquanto eu estava redigindo o termo, aí essa senhora começou a chorar. Aí ela chorava e balançava a cabeça, chorava. Aí eu olhei para ela e falei, senhora, a senhora fez o acordo, a senhora não... O que a senhora está achando de errado? Porque a senhora está balançando a cabeça negativamente? Ela falou, não, sargento, sabe o que é? É que eu não queria ter trazido ele aqui, porque eu estou com dó dele. Sabe? Aí ela falou, de uma pessoa que estava falando, não, vamos lá, vamos quer quebrar tudo, ele acaba ficando com dó da pessoa. Então, aí ela acabou ficando com dó dele, porque ele foi muito simples. E essa é a coisa bonita, Alexandre. É uma coisa que me encantou desde o início, eu posso fixar no tempo em 2008, quando eu tive os primeiros contatos com a concepção da mediação. Eu dizia para a Valquíria, pouco tempo atrás, você começa a trabalhar com o lado humano. Você humaniza as relações, porque conflitos são coisas naturais da vida do ser humano. Nós somos diferentes, nós não temos a mesma opinião sobre tudo, os nossos comportamentos não são iguais uns aos outros, e aí disso surgem os conflitos. O grande problema, a Valquíria lida com isso, sabe? E a minha preocupação à época como comandante esses pequenos conflitos se transformam, evoluem para crimes. Você pega situações como essa que ela falou, principalmente essa de chácaras. Não é nada raro acontecer de um vizinho perturbado sair, jogar pedra, agredir e ela até usar armas. Quente, né? Até usar armas. Então, veja como é que o Estado se comporta. Isso que é triste no comportamento do Estado. O Estado burocratiza tudo. O Estado não vê o lado humano, não atua dessa forma, como nesses casos que ela comentou. O Estado aparece depois que a desgraça foi feita. Aí o Estado é eficiente. Depois que um vizinho tiver reclamado mais de 300 vezes para a polícia, ligando 190, indo à delegacia, fazendo o famigerado boletim de ocorrência, e ainda continuando a perturbação, um belo dia ele perde a paciência, vai lá e mata ou é morto. Aí a polícia chega com carro de cadáver, com a perícia, com fotos, faz um maravilhoso inquérito e leva a uma condenação, quando tudo isso poderia ter sido resolvido se o Estado, de alguma forma, e por isso os meios alternativos de solução de conflitos são importantes, porque ele entra na relação humana, você humaniza. Quando eu ouço a Valquíria comentar, ela comentou há poucos instantes comigo, antes de nós começarmos a entrevista, esse caso dessa senhora, eu me lembrei que no ano de 2014 eu estive apresentando o projeto, mas fiz tal qual dessa entrevista, procurei falar pouco, falei quase nada, menos do que estou falando agora, e levei daqui da região nossa, para a região de Piracicaba, 5 mediadores. E foi uma coisa para quem, à época, no meu caso, estava com 32 anos de serviço, e o tempo de serviço público, ele nos permite perder um pouco a sensibilidade. A gente se frustra muito, né? Viver é frustrante. E aí, a hora que eu comecei a ver aqueles mediadores contarem histórias como essa que a Valquíria contou, e um deles, um sargento, à época, com 27 anos de serviço, chorar diante de uma plateia de policiais, não era uma plateia de marketing, mas chorar diante de uma plateia de mais de 250 policiais de uma outra região, aí a gente percebe o que é humanizar. Isso soa, muitas vezes, como se fosse um discurso, como se fosse retórica, como se fosse mais uma estratégia de marketing. Mas quem atua, como é o caso da Valquíria, diretamente com isso, sabe que transformação isso provoca entre as partes que estão em conflito, que transformação isso cria na sociedade, quando bem conduzido, e principalmente, eu diria, de maneira bem egoísta, que transformação certamente ela, como pessoa, passa a ter. Uma coisa é ela ser um típico policial que vai numa desgraça, registra formalmente um boletim de ocorrência e encaminha para a delegacia. Outra coisa é ela perceber que ela fez a diferença na vida de uma pessoa. Isso é
é demais. Parabéns. Sem dúvida. Obrigada. Deixa eu pedir licença para vocês, nós temos um rápido intervalo e já voltamos com mais histórias desse trabalho aí que hoje é desenvolvido pela Valquíria, idealizado pelo nosso Coronel Azor. Cada gota conta. Até a água esquentar demora um pouquinho, aí você não vai entrar naquela água fria, né? Capta aquela água, reserva, você pode molhar as plantas, pode lavar o quintal, não tem mais essa de ficar cantando no chuveiro. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Ok, gente, estamos de volta com o Câmara Recebe, hoje falando sobre o Núcleo de Mediação Comunitária da Polícia Militar de Rio Preto, criado, idealizado pelo Coronel Azor Lopes, quando comandante do CPI-5, e hoje desenvolvido aí pela Sargento Valquíria Faganelli. Coronel, falamos aí, foi criado esse núcleo em julho de 2013, perto de completar 6 anos. Em 2014, o senhor levou o Prêmio Mário Covas, que é uma premiação que promove as práticas inovadoras que aprimoram o serviço público. Qual o balanço que o senhor faz hoje desse serviço e como que o senhor teve essa ideia? Foi inspirado em alguma outra experiência ou o senhor que teve um start aí e falou, vou criar um núcleo de mediação? Bom, como eu disse no bloco anterior, em 2008 eu comecei a ter os primeiros contatos com isso. E, na verdade, eu não tive esse contato na condição de policial. Eu tive esse contato na condição de professor da área de Direito. A mediação começava a surgir com uma recente, à época, alteração do Código de Processo Civil, onde se forçava o juiz, antes de começar o processo formal, tentar fazer com que as partes entrassem em negociação. E, naquela época, meados de 2007, em 2008, eu fui convidado pela Escola Superior de Advocacia de Sorocaba para proferir uma palestra naquela região. Em seguida, veio uma palestra também na região de Campinas, também na área do direito, para alunos de direito, tocando a área de mediação. Naquela época, eu era major da polícia. E, pouco tempo depois, ainda em 2009, salvo engano, surge, para minha surpresa, junto ao Ministério da Justiça, um programa buscando capacitar e despertar as forças policiais para esse outro viés de atuação policial, rompendo com a ideia de uma polícia repressora e fazendo com que a polícia exerça aquele papel que é da sua natureza de trazer as pessoas e tentar compor os conflitos. Participei como professor desse primeiro curso, era um chamado Curso de Promotores de Polícia Comunitária. Mas o grande nicho, na verdade, o mote do curso era a mediação, que ficou a meu cargo. Passou o tempo, depois, em seguida, fui promovido, e quando cheguei a coronel, quando fui promovido, eu tinha comigo, isso muito caro, de apresentar para a minha equipe de trabalho, os comandantes da região, uma série de estratégias que eu gostaria de desenvolver, e fiz isso logo na primeira semana. Eram 13 estratégias, linhas de ação que eu estabeleci. E, entre elas, a que me parecia mais importante era a da mediação. E por quê? Não é só o lado poético, não é só também o viés acadêmico, o jurídico que me moveram a isso. É uma questão muito prática. Se nós levantarmos as estatísticas, ainda hoje, sempre foi assim, em cidades maiores e mesmo em cidades pequenas, a grande demanda que nós temos de chamados por conta de perturbação do sossego e pequenas desavenças. A estatística mostra isso claramente, acho que não é o caso aqui da gente lançar números, mas é uma massa estupenda de chamados. E a consequência dessa massa estupenda é que a nossa central de atendimento da Polícia Militar 190 acaba colocando todas essas ocorrências, todos esses chamados, numa lista. E, por óbvio, as ocorrências tidas como menos graves, elas deixam espaço, perdem a sua ordem de prioridade para ocorrências mais graves. Então, quando o atendente do 190 recebe uma ligação de um vizinho que está incomodando, e logo na sequência vem uma ligação de um assaltante atuando em determinada região, é certo que entre as duas ocorrências ela vai dar prioridade para o caso de assalto. Claro. E aí a pessoa que chamou a Polícia Militar, aquela que está perturbada, aquela que não consegue dormir, chamou uma vez, retorna a ligação dentro de meia hora e também não vai ser atendida, retorna daqui uma hora e não vai ser atendida, até que chega uma hora, ela passa a noite em claro, não dorme, reclama, leva uma má impressão do serviço público, nesse caso pontualmente da Polícia Militar, e a coisa fica por isso mesmo, até que a coisa exploda numa
situação muito mais grave violência. de violência. Então, nessa oportunidade eu falei, não é o viés jurídico, não é o viés da inovação pura e simplesmente, mas é um viés de resolver uma demanda que é frequente, que é o atendimento da Polícia Militar. Quando a gente inverte os polos dessa equação, a gente consegue ver que o trabalho, mesmo feito a posteriori, ele evita, como nesse caso que ela contou, ele evita que essa ocorrência se repita por várias vezes, chamando as pessoas. E as pessoas acabam realmente entrando no consenso, como ela disse, e os números estatísticos evidenciam isso também, em mais de 90% dos casos. E os 10% que remanescem, eles são conduzidos ao Poder Judiciário, que aí tem poder, agora já não é mais negociação, é imposição. Você está condenado e você vai fazer isso, você vai desocupar o imóvel. A partir disso, então, em 2012, logo que assumi o comando, em abril, no dia 21 de abril, eu reuni os meus comandantes, tracei uma estratégia, chamei o pessoal do Poder Judiciário, há 2 assistentes sociais que são apaixonadas pelo tema, fiz essa parceria com elas, chamei aqui da Prefeitura a Secretaria de Assistência Social, porque também é um local onde as demandas de carências as mais variadas acontecem. Interagi também com a Ordem dos Advogados do Brasil, fiz uma primeira reunião com essas lideranças e comecei paralelamente a traçar a preparação dos meus policiais, que eu os queria mediadores como a Valquíria, entre os mais de 350. E como é que nós conseguimos capacitar essas pessoas? Eu, como tutor do Ministério da Justiça, no curso de mediação, disseminei isso daí dentro do meu comando e cobrei que em cada cidade, pelo menos 3 policiais fizessem o curso, que é disponível em ambiente de ensino à distância, na plataforma do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública. É um curso com duração de 60 horas, complementado com uma extensão de outras 40 horas, uma qualidade de interface muito grande, um conteúdo bastante denso, que realmente prepara tecnicamente. E, a partir daí, eu tinha 350 policiais legalmente capacitados por um órgão que não deixa margem a dúvidas, e num ambiente, aí acentuo, Alexandre, num ambiente em que vigia, desde 2010, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. E o que essa Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça estabelece? Ela estabelece legitimidade para que qualquer pessoa, mesmo não tendo a formação de bacharel em Direito, desde que tenha certas habilidades, ela possa se colocar como mediadora, seguindo os princípios que norteiam a mediação, que é a equidistância, não se envolver, é guardar o mais absoluto grau de sigilo, é respeitar a autonomia da vontade das partes. Qualquer pessoa, e nesse conceito de qualquer pessoa, o policial militar se encaixa. E eu diria que se encaixa com uma categoria toda especial, porque o policial lida com isso no seu cotidiano. Todo dia, né? Agora ele tinha à mão uma ferramenta pouco conhecida na polícia militar, pouco conhecida na Polícia Civil e pouco usada até mesmo no Judiciário. Veja que em 2010, nós estamos em 2016, só em 2010 o Conselho Nacional de Justiça é que projeta essa resolução e coloca em vigência. E, para nossa alegria, isso foi sendo conduzido no ano ainda de 2013, já no ano seguinte, 2013, 2012, nós levamos para capacitar, tanto com esse curso, quanto em reuniões temáticas que fizemos com psicólogos aqui na região, portanto, somando-se aquilo que o Ministério da Justiça tinha oferecido como conteúdo. Aí, em 2013, ao longo do mês de julho, nós implantamos em cada um dos 96 municípios da nossa região um núcleo de mediação. Em cada um deles, nós já tínhamos formado pelo menos 3 policiais para as ocasiões de férias, afastamentos normais, licença médica. Então, o núcleo não ia parar. Aqui em Rio Preto, pelo tamanho da cidade, pela demanda, numa parceria que tivemos com a Prefeitura, o prefeito Valdomiro, nós instalamos os núcleos originariamente junto à estrutura dos núcleos da Esperança, que também, particularmente, eu já vi naquela época como um projeto bem audacioso do prefeito, de fazer com que aqueles espaços se transformassem em centros de acolhimento das demandas sociais daquela microrregião. E ali o prefeito, nessa parceria, nos colocou uma sala à disposição onde poderíamos fazer a mediação. A coisa foi seguindo mais adiante, houve algumas intercorrências internas, que talvez aqui não seja o foro adequado para serem expostas às vísceras, né? Mas houve disputa de poder nesse sentido, houve reclamação do próprio secretário de Segurança Pública, eu tive que reagir a isso,
que era o Dr. Fernando Grella, à ocasião, pressionado por alguns setores contrários, queria que fossem extinguidos os núcleos de mediação. Gerou ciúmes aí, vamos dizer. Era exatamente português, claro. Era ciúmes, e o grande argumento é que os policiais não eram bacharéis em direito. E logo, alguns bacharéis em direito que não são advogados, não veio da OAB, como eu disse, a OAB foi parceira desde o início, mas alguns de outras carreiras jurídicas bacharéis, eles reagiram, provocaram uma representação. O Dr. Fernando Grella, que tinha o papel de compor as duas organizações sob seu comando, Polícia Militar e Polícia Civil, recomendou que eles fossem extinguidos. Eu reagi dizendo que não. E aí, de uma maneira, eu diria até estratégica, ao invés de extingui-los como determinava o secretário, eu inscrevi o programa no Prêmio Mário Covas. E, para nossa alegria, que foi uma satisfação muito grande, nós conquistamos, fomos o único órgão do Estado da Segurança Pública, naquele ano que completava os 10 anos do Prêmio Mário Covas, a receber a premiação no seu grau mais elevado. Isso foi bom porque não é o troféu em si que significa grande coisa, mas veja que nesse contexto que eu acabo de dizer, onde havia uma disputa que acontecia, a revelia dos bons resultados que vinham sendo oferecidos à sociedade, uma disputa por ciúmes, aproveitando a sua palavra, nós conseguimos que uma outra Secretaria de Estado premiasse com um prêmio mais importante nessa área que o governo do próprio Estado concede. E isso serviu como um grande cala-boca em quem era contrário. Pouco tempo depois, eu acabei me afastando e passei para a inatividade. É claro que, quando muda o comando, essas políticas acabam sendo revistas. O próprio Diário da Região, numa entrevista que fez com o meu sucessor, colocou a entrevista de uma certa forma, que ele se sentiu um pouco pressionado, depois ele me confessou, e disse que isso não era prioridade dele. Ainda era algum rescaldo, alguma sobra daquela pressão institucional. Mas, para nossa alegria, era só um receio que ele teve nesse primeiro contato com a imprensa. Ele venceu isso daí, deixou com que o programa continuasse, se não em plena eficácia, como se mostrava até então. Nós já tínhamos, naquela época, mais de 2.000 casos atendidos e solucionados. Mais adiante, o comando foi, mais uma vez, alterado, assume a Coronel Helena. A Coronel Helena, eu tenho certeza que vai dar uma sequência, talvez até muito maior, porque ela foi uma das grandes parceiras minhas, ela era minha assessora neste assunto, à época de implantação. Ela viveu desde o primeiro momento. Então, a expectativa é que pessoas policiais como a Valquíria, que são pessoas que investiram a alma nisso, não investiram simplesmente o tempo e a formação, vão seguir, e quem ganha com isso é a sociedade. Legal. Gente, infelizmente nosso tempo é curto. Valquíria, para a gente finalizar, quantos mediadores tem hoje em Rio Preto, no nosso CPI, e quem quiser, quem precisar desse serviço, como buscar, como proceder? Bom, no CPI eu não tenho o número exato, eu tenho do nosso 17º Batalhão, que são 4 mediadores, né? Cabo PM Lopes, Cabo PM Sérgio, hoje ele está treinando o Matheus também. Eu, no 17º 2ª CIA, também estou com um novo mediador, que é o Prestes, o Cabo Prestes, que está lá com a gente, está aprendendo, está maravilhado também. E tem na área da 3ª CIA Cabo Soraya, também, que está iniciando, mas já está amando também. A gente se apaixona pela causa, porque a gente até costuma brincar, para lidar com o ser humano, você precisa ser humano. E a gente aprende isso na mediação. Legal. E para entrar em contato é o 190 mesmo, da Polícia Militar. Tem algum outro telefone? Tenho, 3215-6202, 3215-6201, que é o do meu núcleo. O ramal é 179 e já fala direto comigo. Mas a gente divide por região. Então, dependendo da região, vai ser atendido pelo mediador que lá atua. Legal, gente. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. E você que tem aí algum tipo de conflito com seu vizinho, com sua mulher também, né? Marido e mulher, tá aí eu queria uma deixar chance. uma parte também, se você me permite.
às vezes eu entro em contato telefônico com as pessoas, eu consigo triar a ocorrência e entrar em contato. E as pessoas não estão acostumadas com isso, então elas falam, mas a PM tem isso, e elas acabam achando que é o golpe do telefone, porque a gente tem tanto golpe hoje em dia, né? Então, assim, eu peço, quando eu ligar para a pessoa, se ela, às vezes ela está com problema lá, só que ela está com medo de ser um golpe, que vem até nós, até um dos núcleos de mediação, converse com mediadores e vai ver que a gente está, sim, com esse programa, já faz tempo, a Polícia Militar faz isso, sim, que eles falam, não, a Polícia Militar não faz isso, faz. A gente atende a população da melhor forma possível. Maravilha, gente. Coronel Azor Lopes da Silva Júnior, muito obrigado. Sargento Valquíria Fazanelli, é isso? Faganelli. Salmeron, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e obrigado a você que nos acompanhou em mais esse Câmara Recebe. Um grande abraço e até a próxima.